Olha, Gustavo, obrigada Alô, pelo seu tempo aqui com a gente. obrigado eu. Eu gostava muito de trazer essa conversa para os nossos investidores e Uhum, parceiros no Brasil, antes da gente fazer o nosso roadshow. é isso. Então tá. Eu queria que você explicasse, nas suas palavras, Uhum, o que é o Golden Visa em Portugal. ok. Em termos legais, é uma autorização de residência para investimento, é uma autorização de residência temporária, Uhum, que, ao fim de um determinado período, à data de 2, 5 anos, pode ser convertido numa autorização de residência permanente uhum. ou num passaporte, neste caso um passaporte português. Existem vários Golden Visas por todo o mundo, mas o Golden Visa português é, na minha opinião, o melhor programa que existe na Europa deste tipo. É aquele que está mais bem regulamentado, é aquele que os tipos de investimento, na minha opinião, são mais claros e, portanto, basta um cliente que esteja interessado em aceder, acaba por ser quase uma porta de acesso à Europa e, portanto, o cliente escolhe o investimento daqueles que a lei prevê como possíveis e elegíveis para a obtenção do Golden Visa Aham. e ele e os seus familiares podem beneficiar deste programa a partir do momento que obtêm o mesmo e durante todo o período em que fazem parte deste programa. E no final podem então pedir a autorização de residência permanente ou a nacionalidade e todos os benefícios, todas as vantagens que eles têm são para toda a família, ou seja, não é só Ok. para aquele que chamamos o investidor. Então é basicamente um programa que ele é todo regulado pelo governo português e Correto? também pela União Europeia e também Uhum. pelo Banco de Portugal. Tem Certo? toda uma estrutura de QSC, de Know Your Client, toda Certo. essa questão totalmente estruturada para que um investidor que não seja só um brasileiro, mas também de outro país, Exatamente. consiga investir os 500 mil euros em Uhum. Portugal, conseguir fazer uma diversificação de portfólio. Muito bem. Geralmente esse investimento pode trazer aqui Algum retorno? algum retorno, não é? Eu queria conversar um pouquinho com você, Uhum. Gustavo, também. Quais são os benefícios, Certo. além de tudo isso que a gente já falou? Certo. Porque a gente tem um benefício, eu sempre falo, o Golden Visa ele traz um benefício financeiro bem interessante, Uhum. porque você está fazendo uma diversificação de capital na Europa Certo. e também tem um benefício ao longo dos anos, não é? Por causa do Exatamente. passaporte português. Se você puder Claro, falar um pouquinho claro. sobre isso. Sim, como disseste bem, o primeiro benefício eu acho que é logo precisamente esse, que é a possibilidade de tu conseguires diversificar o teu investimento e fazê-lo num país em que os mecanismos de investimento que tens permitem-te, e a grande maioria deles permite, ao investidor retirar algum retorno para além dessa diversificação. A juntar a isso, o programa em si atribui logo determinadas vantagens e benefícios ao cliente e à sua Uhum, família. Grande parte dos benefícios, como estamos a falar de uma autorização de residência em Portugal, a maior parte dos benefícios são efetivamente em Portugal. O único benefício lá fora, nesta fase inicial, é a liberdade de circulação, porque não precisas de pedir visto para poder circular no espaço Schengen. Mantens a limitação dos 90 a cada 180 dias de estadia, mas isto acaba por ser um benefício bastante relevante para países que para viajar para a Europa têm de ter visto de turismo ou visto Schengen, uhum. deixam de ter essa obrigação graças ao Golden Visa. Todos os outros benefícios são em Portugal, ou seja, tanto o main applicant como os seus familiares podem registar-se no Sistema Nacional de Saúde português. Nós Uhum. temos um Sistema Nacional de Saúde dos melhores da Europa e dos mais baratos. Relação qualidade-preço, então, eu diria que é mesmo melhor. Em termos de educação também, isto porque clientes que tenham filhos e pretendam que eles venham estudar, muitas vezes é um objetivo que as pessoas têm, que os filhos venham estudar para a Europa, conseguem fazê-lo aqui em Portugal Ok. e beneficiam de um estatuto exatamente igual àquele que nós, portugueses, beneficiamos enquanto estudantes aqui, não só em termos de procedimentos de inscrição, como das propinas que Aham. pagam. E, no fundo, em Portugal podem fazer tudo a partir do momento que obtêm o Golden Visa. Podem viver, podem criar o seu próprio negócio e desenvolvê-lo. No entanto, uma nota importante que também torna o Golden Visa um programa tão interessante. Apesar deles poderem passar em Portugal o tempo que pretenderem, máximo, ou seja, não há um limite máximo de quanto tempo é que podem aqui estar e até podem mesmo viver a tempo inteiro, a obrigação é mínima, isto é, eles só têm de passar em Portugal uma média de 7 dias por ano. Uhum. E isto faz do programa um programa tão interessante, porque a verdade é que muitos destes investidores não pretendem, pelo menos a curto prazo, Sim. mudar-se ou pelo menos passar tanto tempo em Portugal como outros programas obrigam. Ora, todos estes benefícios, como eu disse, são em Portugal. O que é que acontece ao fim de 5 anos e porquê é que tanta gente
quer o passaporte português? É muito simples, porque ao fim de 5 anos e com a obtenção do passaporte português, todos estes benefícios que nós acabámos de discutir quase que se estendem automaticamente ao resto da União Europeia. Ou seja, tudo aquilo que nós dissemos que eles podem fazer em Portugal, passam a poder também fazer nos outros países da UE, o que torna, Ok, abre aqui horizontes e exato. oportunidades muito maiores do que aquelas que já tiveram enquanto detentores de um Golden Visa em Portugal. Sim. É bem interessante você falar sobre isso. Eu tenho um cliente no Brasil que mora no Uhum. interior de São Paulo, Sim, que ele falou pra mim que o sonho dele, na verdade, era viver em Alicante, na pronto, Espanha. Só que ele não conseguia entender como que funcionava o Golden Visa na Espanha. Agora também ele tá super complexo. exatamente, Não é possível mais chegar por essa via. E eu falei pra ele, olha, ir para Portugal, fazer um Golden Visa em Portugal depois de 5 anos, você consegue claro. fazer essa mudança para Alicante. E ele assim, mas Camila, eu não sei, os meus filhos querem morar nos Estados Unidos. Qual que é a diferença? Os filhos dele na época tinham 15 anos, Uhum, né? uhum. Então eles iam mudar, eles queriam fazer pelo menos 1 ou 2 anos nos Estados Ok, Unidos. Eles, com o passaporte português, podem também ter essa entrada mais fácil nos Estados sem Unidos no dúvida. futuro, como também em outros lugares do mundo, né? Sem dúvida alguma. Austrália. A verdade é essa, o passaporte E português é um país é um passaporte que permite entrar em mais de 189 países. Portanto, estamos a falar e está sempre no top 10 de melhores passaportes. Ou seja, não é só o país, o nosso país, Portugal em si, mas o próprio passaporte em si. Nós até costumamos usar uma expressão em inglês que é um top-notch passaporte, porque verdadeiramente é. E lá está, e é também importante referir que cada vez mais, face à realidade atual, face às surpresas que infelizmente negativas que tivemos nos últimos anos e que continuamos a ter, desde pandemias a guerras constantes, eu acho que também demonstra o quão importante é estas pessoas, sejam elas de onde forem, possa ter um plano B, possa ter uma segurança adicional para eles e para as suas famílias. aham. Até porque existe também a opção, né, de quando você faz o investimento do Golden Uhum, Visa e você tem um passaporte, você consegue fazer o exit do investimento. Então, exatamente. basicamente, você vai ter aí um investimento que já gerou um valor, um retorno. Uhum. Você já vai ter esse investimento no futuro e vai conseguir alocar ele em outros lugares. Exatamente. Isso é precisamente, e é um ponto muito importante de referir, que é o Golden Visa é que obriga o investidor a fazer e manter o investimento. Mas lá está, esta é uma obrigação durante o Golden Visa, o que significa que a partir do momento que seja a residência permanente, seja o passaporte, seja obtido, o cliente já não necessita de manter este investimento e, portanto, como disseste bem, pode fazer o exit e Aham, com isto, e há muitos investimentos em que isso acontece, eles não só acabam por conseguir recuperar o investimento que fizeram e somado aos retornos que tiveram ao sim. longo do tempo, é sem dúvida a nível financeiro, a próprio nível financeiro e ao nível de investimento, porque no final de contas é de Uhum. investimento que falamos, é sem dúvida muito interessante. Eu acho que você consegue trazer aqui dois pontos muito importantes, né? Que é fazer o planejamento do futuro familiar, Uhum, também fazer um planejamento financeiro, tal e qual. como se fosse um casamento, né? Dessas duas partes, Exatamente. que é bem interessante. Boa. Então, Gustavo, a gente Sim. vai para o Brasil em outubro Uhum, e eu queria saber por que que você acredita que os investidores estão querendo agir agora e por que que uhum. você acha que também agora é o melhor momento para tomar essa decisão? Certo. Eu acho honestamente que o momento certo é sempre uma questão um bocado complicada de Uhum, definir. Em termos objetivos daquilo que se está a passar em Portugal ou do que é que podemos perspectivar para o futuro, a verdade é que o programa, como sabem, sofreu alterações no final de 2023 e não temos perspectivas, felizmente, uhum, de que haja alterações ao programa em breve. No entanto, o que é que nós aconselhamos sempre e porque é que é importante, acima de tudo, ser agora ou ser amanhã, é mais a questão de querendo agir, agir rapidamente. uhum, É precisamente porque, felizmente, um cliente que invista no Golden Visa e que submeta um processo do Golden Visa, se o cliente submeter o processo amanhã, uhum. com a nossa ajuda, claro, e o processo ficar devidamente submetido na plataforma da AIMA, que é o nosso serviço de imigração, a partir desse momento o cliente está protegido contra qualquer alteração que ocorra ao programa. Sim, porque Ora, a alteração ela não é uma alteração e não é que volta retroativa, atrás. Exato. exatamente. Ou seja, existe um princípio constitucional que diz que a lei não poderá ser retroativa se prejudicar de forma negativa o cliente. Ora, se o cliente faz esse investimento, obtém todos os documentos necessários e amanhã submetemos o processo e depois de amanhã
a lei muda e o governo decide, olha, os fundos já não são elegíveis, Sim, sim. ou até mesmo o programa vai acabar como nós o conhecemos, o cliente não será afetado. Acho que sem dúvida é uma questão de, querendo agir, fazê-lo, com a melhor assessoria possível e com o melhor apoio possível, 2, tendo perfeita noção daquilo que está a ser feito e da forma que tem de ser feito para que não haja depois problemas de futuro, e 3, fazê-lo rapidamente com o intuito de, quanto mais cedo eu estiver dentro do programa, também não me tiram de lá, que é mesmo o termo. Exatamente. Eu diria que até agora, pelo que eu estou recebendo dos clientes, principalmente do Brasil, são clientes que têm os investimentos, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente tem a maior baixa de dólar agora, economicamente, então eles querem muito trazer esse dinheiro para a Europa, esse capital para a Europa, para que esse capital esteja também protegido. Claro. Não é? Porque eu acho que o Golden Visa também traz essa segurança de Sem dúvida. proteger esse investimento, porque você vai conseguir fazer ali uma análise super aprofundada do investimento em si, da estratégia de investimento e qual que é o risco desse investimento, Claro. que é o que a gente acaba fazendo aqui na Rio Forte também, com os fundos que a gente tem para o Golden Visa. Tendo todos esses tools, né, essas ferramentas para conseguirem trazer esse investimento para cá e também ter não só a segurança do capital, mas a segurança do passaporte. E já movimentaste o capital e, portanto, Exato. o capital está no local, acho que se pode mesmo dizer assim, o capital acaba por ser movimentado para um local se calhar mais seguro do que onde estava antes, precisamente pelas flutuações Exato. das exchange rates e tudo isso, e que, portanto, e lá está, se há moeda que felizmente não tem essas flutuações assim tão fortes, é o euro, e a juntar a isso, se tu fazes o investimento num mecanismo que não só te permite diversificar, rentabilizar e cereja no topo do bolo, beneficiar de um programa como o Golden Visa, que depois traz todas as vantagens que nós falámos, Sim. eu acho que é o match perfeito. Eu também acho. Gustavo, obrigada. A gente já falou que o programa é extremamente concreto, que a gente tem aqui um passo a passo muito claro, Sem né? dúvida. Começo de fazer a aplicação, de ter aqui um número fiscal em Portugal e tudo isso que a gente vai falar nas nossas reuniões no Brasil. Mas é essencial a gente falar também como é muito importante que esse passo a passo seja feito por profissionais. Completamente. Então, aqui na Rio Forte, como que a gente faz? Nós temos aqui um portfólio de fundos de investimento e também um portfólio de doação. Também temos outras opções para você poder abrir uma empresa, se for necessário. Toda essa questão que é relacionada ao investimento, a gente consegue dar a nossa consultoria, que é basicamente fazendo o mapeamento de mercado, seja ele com Golden Visa, seja ele com real estate, com o mercado imobiliário aqui em Portugal. Então a gente vai fazer o nosso plano, ok? O Gustavo está aqui com a gente para fazer com que esse plano funcione junto com o Golden Visa, porque cada cliente é diferente também, Claro. não é? Tal e qual. Tocaste logo aqui em vários pontos muito importantes e que eu acho que é essencial também reforçá-los. Exatamente, 100% de acordo. Em qualquer investimento, em qualquer planeamento, para teres para teres os melhores resultados, tens de trabalhar com as empresas certas e ter a assessoria certa. Nós fazemos aqui na CRS, nós enquanto advogados, lá está, a CRS é o escritório que eu represento, nós somos uma sociedade de advogados portuguesa, no sentido tradicional, e o nosso objetivo, em muito poucas palavras, é claro, nós pretendemos ser capazes de assessorar juridicamente qualquer cliente, de qualquer nacionalidade, em qualquer tema jurídico, legal que ele tenha. Felizmente conseguimos fazê-lo. Eu, em particular, a minha área de atuação é sem dúvida a imigração, também bastante imobiliário, mas a verdade é que nós temos uma equipa qualificada e com uma elevada experiência em todas as áreas do direito. Eu acho que o que é interessante aqui do programa é realmente entender como ele funciona e depois o segundo passo eu sempre falo que é fazer um planejamento com o time. Exatamente. Porque o time é muito importante. Você tem aí a parte legal que a CRS traz, com todo o seu escopo jurídico que vai entrar dentro de qualquer tipo de investimento que você faça. Basicamente, se você quiser comprar uma bicicleta, o Gustavo vai estar aqui para colocar no seu nome. E a Rio Forte traz para vocês um serviço de consultoria com planejamento estratégico dentro do escopo do seu investimento. Porque, como eu digo sempre aqui na empresa, nunca é só uma casa, nunca é só um investimento. Então, é muito interessante a gente sempre ter aqui um processo fechado, foco no resultado sempre. Sem dúvida. Gustavo, eu tenho aqui um cliente que está perguntando uma coisa e gostava de também ter a sua confirmação. Ele está perguntando o seguinte:
vou investir no fundo de investimento com vocês no final do ano. No entanto, gostaria de perceber quanto que eu pago das minhas taxas de impostos pelos dividendos. Muito bem. Isso é uma das belezas e dos principais benefícios de investir neste tipo de fundos. A verdade é que este tipo de retorno é isento de taxa de imposto em Então, Portugal. zero Logo, a taxa imposto. será zero. Isto só não se aplica a clientes que vivem naquilo que nós consideramos, ou que são considerados a nível fiscais, paraísos fiscais, que não é o caso do Brasil Sim. e que, portanto, o imposto é precisamente zero. Logo, Basicamente. o dinheiro, todo o retorno que advenha dos fundos é líquido, não é bruto. Perfeito. Então, sem impostos nos seus dividendos, nos seus fundos para a Golden Visa, ok? Exatamente. Perfeito. Obrigada, Gustavo. Só Prazer que foi meu. relembrando que eu e o Gustavo, a gente vai estar no Brasil, em São Paulo, no dia 6, 7 e 8. Temos vagas limitadas, então entra aqui no link que a gente vai deixar aqui em algum lugar nesse vídeo e entre em contato com a gente para a gente bater esse papo e entender qual que é o melhor caminho para vocês e se vocês querem vir aqui no seu futuro Claro que europeu sim. o mais rápido possível. Perfeito. Exatamente. Obrigada, Obrigado, Gustavo. obrigado, meu, obrigado ambas.